A paz, Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Repetindo, sejam bem-vindos a esses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Sejam bem-vindos também na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui é a sede, na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, só aqui que existe, só uma que existe aqui na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, e só uma que existe no Brasil inteiro, e só uma que existe nesse mundo aqui, só aqui, minha aleluia. E é brasileira, igual as duas bandeiras estão aqui, vocês estão vendo as duas bandeiras aqui, aleluia. E sempre vai ser brasileira, é uma igreja brasileira, e sempre vai ser brasileira, e sempre vai honrar esta igreja brasileira, que é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Sem nós perdermos tempo, vamos aqui em Jeremias capítulo 31. Eu sou pastor Simão, mais conhecido como pastor Simão Santos, Aleluias. Vamos aqui em Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Jeová de todas as gerações de Israel. E elas serão meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e será edificado ao Virgem de Israel. Ainda será adornada com Deus a dufe e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantará vinha nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Jeová, porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exaltai por causa do chefe da gente, proclamai e cantai louvores, e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles o cego aleijado, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplica os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água por caminho direito em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor Jeová, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, e dizei, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor o seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exaltarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao mosto e ao azeite, aos cordeiros, aos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos, os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma do sacerdote de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos,
sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não tornado, Converta-me e convertei-me, porque tu és o Senhor meu Jeová. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhar-me-ei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deverás me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti, Marcos, levanta para ti, pirâmide, aplica o teu coração à vereda, ao caminho que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a essa tua cidade. Até quando andará vagabunda? Até quando andará vagabunda, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor, Jeová dos exércitos, o Jeová de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e na sua cidade, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade, e nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores, os que andam com o rebanho. Porque satisfiz a minha alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dia vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como verei sobre eles, para arrancar, e para derribar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naquele dia nunca mais dirão os pais: comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dia vem, diz o Senhor Jeová, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Jeová, e eles serão o meu povo. O que eu falei? Isso aqui é a lei de Jeová. Isso aqui é a lei do Pai. Isso aqui eu não chamo de Bíblia, isso aqui é lei. Lei. A lei do Pai. Nenhum pai chama isso aqui de Bíblia. Isso aqui é a palavra, a escritura, mandamento é a lei. Vamos lá. Presta atenção no versículo 33, Jeremias capítulo 31 e versículo 33, assiste com teus olhos, ouve com teus ouvidos,
e se liga nos teus cérebros, se é que tem cérebros. Presta atenção no versículo 33. Mas esse é o conserto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Porei a minha lei no seu interior. Está vendo, meus irmãos? E a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Jeová. E eles serão o meu povo. Continuando no versículo 34. Jeremias capítulo 31, continuando em versículo 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até ao maior, diz o Senhor Jeová. Porque eles perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor Jeová, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da luz das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem esta ordenança diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor Jeová: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor Jeová. Eis que dia vem, diz o Senhor Jeová, em que esta cidade será reedificada para o Senhor Jeová, desde a torre de Ananael até a porta da esquina, e a linha de medir que se desce-á para diante até o outeiro de Garebe, e virá-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres, e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Sedom, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor Jeová. Não se arrancarão e nem se derribarão mais eternamente. Está vendo? Essa é a palavra que nós aprendemos aqui em Jeremias, que essa aqui é a lei de Jeová. Essa aqui chama lei, não é Bíblia, é lei, né? Aleluia. Entenda de uma vez por todas que é a lei, a palavra, o mandamento, a escritura do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O próprio Criador já falou, né, que aqui, porém a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração. Está vendo, meus irmãos? Tem que obedecer a lei, tem que andar na santidade, tem que obedecer os dízimos, os afetos que está escrito nessa lei, porque senão não será salvo. E se não prestar atenção nos cultos, também não vai ser salvo. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tem que ficar ligado, tem que ficar acordado. O Senhor já falou para Jeremias: porém minha lei no seu interior. Está vendo? Porém minha lei no seu interior. Está vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Como é bom estudar a lei, como é bom aprender com a lei, como é bom exaltar a lei dentro do templo, dentro da igreja, dentro da sede, igual o pastor João Santo exalta, ensina vocês a palavra, canta, louva, pula, bate palma, toca os instrumentos que são feitos, né, para o Senhor aqui, adoração que é feita para Jeová, jejum, consagração, santidade e busca. Aí o Senhor vai resolvendo todos os problemas, aí o Senhor vai ajudando, aí o Senhor vai quebrando toda maldição. Aleluia. Então, por isso que fala aqui, lá escreverei no seu coração. Tem que mudar por dentro primeiro, meus irmãos. Tem que mudar aqui por dentro, ó. Aleluia. Tem que mudar aqui por dentro primeiro. Primeiro tem que mudar por dentro, não por fora. Muda por dentro, para que Jeová possa morar dentro da sua alma, dentro do seu corpo. Aí depois você muda por fora. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, tem que mudar do interior, tem que mudar por dentro. Senão não vai ser salvo, não adianta. Não vai ter salvação, não vai ter vida eterna,
não vai ter bênção, as portas não vai se abrir, não vai ter cura, não vai ter milagre para vocês do outro lado. Para outros que estão crendo aqui, que estão confiando, que estão acreditando, que estão mudando o coração por dentro, o milagre vai ser para eles, a porta aberta vai ser para eles e para elas. Aleluia. Então nós aprendemos que, igual fala no capítulo 31, naquele tempo diz o Senhor Jeová, serei o Jeová de toda a geração de Israel, e elas serão o meu povo. Está vendo? Como é que o Senhor... Isso é uma profecia para os dias de hoje também, porque Israel hoje é eu e vocês que estão crendo aí, que estão confiando. Israel hoje somos nós. Aleluia. Vamos falar no versículo 11, porque o Senhor Jeová resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Está vendo, meus irmãos? Como é que o Senhor trabalha fortemente? Aleluia. Igual já vai falando aqui, versículo 4: ainda te edificarei e será edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornada com teus adufe e sairá com o coro dos que dançam. Por isso que aqui dança para Jeová, louva, dançando com coro, que é os louvores. Vai dançando, louvando, vai pulando mistério, vai falando línguas estranhas. Pula no poder, exalta no poder, ensina a palavra no poder. Aleluia. E tem a fé verdadeira aqui, né? Aleluia. Igual está escrito aqui, igual está escrito também no meu coração, igual está escrito aqui no altar. A fé verdadeira que aqui tem. Aleluia. Aleluias. Agora vamos agradecer por este culto nesta noite de hoje. Aleluia. Eu vou mostrar para vocês. Antes vou mostrar para vocês aonde que comecei a ler. Aleluia. Capítulo 31. Capítulo 31. Aqui. Tá vendo? Capítulo 31. Tá vendo? Capítulo 31. Eu já tô acabando o culto e já tem mais uma missão ali para fazer oração no WhatsApp, ali igual me chamou agora, tá vendo? Pastor Simão não para não, meus irmãos, meus amigos. 31. E fomos lendo, fomos lendo tudo isso aqui, ó. Tudo isso aí. Agora vamos agradecer. Vamos agradecer agora. Agora vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, agradecemos por este culto, nessa noite, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe somente meus inscritos, que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe também esses irmãos, essas irmãs, esses meus amigos que estão chegando aqui também, esses novos que estão chegando aqui também. Abençoa eles, abençoa também os dizimistas, os ofertantes, os que estão contribuindo e ajudando essa obra. Eu peço a vitória, a salvação e o milagre somente para esses que estão ligados todos os dias aqui. Eu peço a bênção e a vitória para todos que estão ligados aqui que eu estou falando, só os que estão ligados aqui, só os que estão ajudando aqui. Só os que estão firmes aqui, eu peço a salvação, a vitória e o milagre para eles e para este povo que está crendo junto com o pastor Simão Santo. Em nome de Jeová, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, já te agradeço desde já. Amém. Aleluia. Madrugada estou de volta, amanhã também estou de volta, adorando aqui dentro do templo de segunda a domingo, 7 horas da noite. Hoje é 17/8/2025. Domingo, mês de agosto, mês 8, né? Aleluias. Até o próximo culto e o próximo vídeo completo e culto completo. Aleluia.